Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje, as lamúrias e os privilégios do agro. Eles têm grande influência na política e recebem muitos incentivos, mas parece que nunca é o suficiente. Mas de onde vem tanta reclamação? E na hora de assumir a bronca, para onde que o agro corre? A gente vai falar sobre isso agora no Bom Dia Fim do Mundo. Bom, então, como sempre, deixa eu começar aqui cumprimentando as minhas colegas de bancada. Primeiro, Giovana Girardi. Bom dia, Giovana. Bom dia, Terto. Bom dia, Marina. Oi, pessoal. E Marina Amaral. Bom dia, Marina. Bom dia, Terto. Bom dia, Gi. Bom dia, gente. Eu já volto com a Giovana e com a Marina, mas antes fica aquele convite para você seguir e assinar esse podcast onde você estiver e também ajudar a melhorar o engajamento do Bom Dia Fim do Mundo nas plataformas. Para isso você pode nos dar 5 estrelas se estiver nos escutando no Spotify ou na Apple, ou deixar um comentário bem legal aí pra gente no Spotify ou também no YouTube, além, é claro, de compartilhar esse programa com quem você puder. Agora que eu já passei o nosso chapéu, bora para o primeiro bloco do programa, logo depois da vinheta. Bom, gente, então começando aqui o primeiro bloco, né? No último programa a gente terminou aí na expectativa de saber qual seria o resultado aí da votação do PL da devastação e acabou como a gente esperava, não estávamos pessimistas. Realmente passou a boiada das boiadas e agora tudo depende de um veto ou não, né, do presidente Lula. Quem comemorou muito aí, né, esse retrocesso foi o agro, que não teve só isso para comemorar nesse dia, né? A Câmara, essa verdadeira mãe do agro aí, aprovou o uso de 30 bilhões do pré-sal para renegociar as dívidas desse setor. Acontece que mesmo assim parece que o agro nunca vai deixar de reclamar. Marina, antes de mais nada, o que significa essa aprovação de 30 bilhões para o agro? Pois é, Terto. Foi no mesmo dia, como você disse, né? Eles já partiram de uma votação para outra e aí veio então essa possibilidade de usar o Fundo Social para financiar a renegociação das dívidas do agro em regiões que sofreram com eventos extremos no ano passado, como o Rio Grande do Sul. O que complica ainda mais a situação do governo, né? Porque o governo já está apertado com recursos, agora tem o tarifaço do Trump e vai ter que proteger os setores mais atingidos, né? Inclusive o próprio agro. É uma vergonha, porque os recursos do Fundo Social, que, como você disse, vêm dos direitos de exploração de petróleo no pré-sal, eles têm que ser destinados à educação, saúde, meio ambiente e adaptação climática. Ou seja, são recursos públicos com destinação pública obrigatória, que agora estão sendo desviados para resolver os problemas de um único setor e que pode dizer tudo menos que é desamparado pelo governo. Com certeza. Aliás, vale lembrar que no ano passado, depois das enchentes, o governo já havia concedido crédito subsidiado e renegociação de dívidas para o agro. Para a gente ter uma ideia do que significam esses 30 bilhões, é esse o custo da ampliação do programa Minha Casa Minha Vida, que o governo fez em abril, sendo que apenas metade do dinheiro, né, 15 bilhões, veio do Fundo Social, porque eles já acharam muito, e aí os empresários teriam que captar o restante dos recursos, né? Bom, o agro continuou pressionando e como não conseguiu tudo o que queria do ministro Fernando Haddad, né, eles fizeram várias reuniões, atuou para aprovar um substitutivo de um projeto que é de 2023. Veja bem, o projeto é anterior à catástrofe do Rio Grande do Sul. Aliás, Giovana, é interessante lembrar que o agro, que sempre liderou e até financiou o negacionismo climático, não tem nenhum pudor de apelar para a emergência climática na hora de pedir recursos, né? Veja, o deputado Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul, que é o relator do projeto, na hora de defender a renegociação, o uso do Fundo Social, ele disse, abre aspas, não é privilégio, é resposta emergencial à devastação climática que ameaça o campo, as famílias rurais e a segurança alimentar do país. Não, pois é, eu acho que se tem alguma coisa que esse episódio mostra é que o agro acredita bastante nas mudanças climáticas,
quando ele é a vítima que está precisando de socorro, né? Mas eles não gostam nada quando eles são colocados na posição de causador, das mudanças do clima. Alguns meses atrás, eu até escrevi na minha coluna lá na Pública sobre uma entrevista que o Gedeon Pereira, que é o presidente da Farsul, justamente a Federação de Agricultura, do Rio Grande do Sul, que de fato é o estado que hoje mais sofre com essa alternância de eventos extremos no Brasil. Ele deu uma entrevista para um jornal chamado Jornal do Comércio, lá do estado, e aí o título da entrevista era espetacular, super me chamou a atenção, era assim: "Eu era negacionista sobre as mudanças climáticas, mas hoje não sou mais", diz presidente da Farsul. Fui ler, né, falei: "Nossa, que legal, um agro mudando de posição, né". Só que esse não negacionismo dele realmente não durou até a página 2 da entrevista, porque logo depois ele fala assim, né, então ele acredita na mudança do clima, mas aí ele fala assim: "Mas se nós podemos interferir nela ou não, aí é outra conversa. Quanto a isso, eu sou bastante cético. Nós humanos, para mexer em mudança climática, temos que voltar quase para a idade das cavernas. O automóvel não ia mais poder circular, o ônibus, nem o caminhão, nem o trator. É impossível. Teria que mudar todo o nosso formato de energia." Ou seja, né, para ele agir contra a mudança do clima é impossível. E aí, claro, na sequência ele já reclama do licenciamento ambiental, reclama do Código Florestal, reclama de ambientalista, ele basicamente zera ali o bingo do agronegócio, né. Mas eu achei bastante ilustrativa essa entrevista, porque eu acho que é isso. O setor, de um modo geral, ele age com esse negacionismo quando lhe convém e crença quando lhe convém também, né. Só que a verdade é que o agro a né, a atividade agropecuária é a segunda maior emissora de gases de efeito estufa do Brasil e vai ser cada vez mais cobrada para conseguir reduzir essas emissões, né. Por coincidência, 2 dias depois que teve a votação desse projeto e também do licenciamento, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima divulgou a Estratégia Nacional de Mitigação do país, que é o quê? É mostrando ali o que o país tem de fazer para conseguir cumprir as suas metas, as suas contribuições para conter o aquecimento global, né. Então eles lançaram 7 planos setoriais. Não sei se o nosso ouvinte vai se lembrar, mas no fim do ano passado, o governo brasileiro já tinha divulgado uma nova meta de redução de emissões que eles têm para 2035, mas quando eles lançaram essa meta, ela era só um número mesmo, e não dizia como que a gente ia chegar lá, nem nada. É justamente o que foi divulgado agora, né, quem tem que fazer o quê, quanto, por quanto tempo, tal. O Brasil, o país como um todo, se a gente considerar, né, toda a economia do Brasil, a promessa é de reduzir, num cenário mais ambicioso, 58% das emissões até 2035 na comparação com 2022. Só que aí quando a gente olha por setor, para a agricultura coube uma redução de 54%. Então realmente é uma fatia considerável, né. Tirando os cortes que o país promete fazer em termos de zerar o desmatamento, que é a nossa maior fonte de emissões hoje, a maior contribuição caiu justamente, para o agronegócio. Agora tem um ponto que eu queria destacar aqui, por isso que eu resolvi falar dessa história, porque essa estratégia de mitigação que o governo lançou, ela traz uma inovação que é muito interessante por um lado, mas que já dá para antever que o agronegócio vai chiar de novo. Por quê? Porque foi a forma como eles resolveram contabilizar as emissões do setor. Hoje, quando a gente conta as emissões de gases de efeito estufa do Brasil, a gente usa uma metodologia científica que é internacional, então ela é usada por outros países, para na hora que a gente vai fazer o nosso inventário de emissões. Então ela considera mudanças do uso do solo, que é basicamente o desmatamento e é a nossa principal fonte de emissão, e quando ela fala nas emissões da agricultura e da pecuária, são contadas as emissões diretas, ou seja, aquela coisa da fermentação entérica do gado, o uso de fertilizantes, essas coisas assim que geram a emissão do agronegócio, né. Só que quando eles foram fazer essa estratégia de mitigação, o que eles fizeram de diferente? Eles consideraram que o desmatamento que é praticado dentro de uma área agrícola tem que ser contado como emissão do setor. Então isso aumenta bastante as emissões, ligadas à agricultura e à pecuária. Mas Quando a gente certo. Tá certo, tá certíssimo, só que, né, vai ter chiadeira aqui, porque quando a gente olha o dado de quanto o Brasil emitiu em 2022, 68% acabou sendo ligado ao setor da agropecuária.
Eu fui perguntar disso para o Aloysio Mello, que é o secretário de Mudança do Clima e é a pessoa que está à frente dessa estratégia de mitigação. E ele disse por que eles resolveram fazer isso? Porque eles acharam que era importante você considerar justamente quem é o agente responsável por aquilo. O que faz sentido, porque se a gente está falando de um plano que tem como objetivo reduzir o desmatamento, orientar políticas públicas para que a gente possa reduzir essas emissões, logo é importante você saber quem está por trás disso, né? Eu acho que tem uma lógica aí que faz sentido. Então, e aí quando considera, o que é a área agrícola no país, né? Então eles consideram tanto os imóveis rurais privados, quanto assentamentos de reforma agrária e também áreas quilombolas. E eu acho que é aqui que a coisa pode ficar um pouquinho espinhosa. Eu conversei com o Rodrigo Lima, que é sócio-diretor da Agroícone, que é uma consultoria voltada para o agronegócio, mas para práticas mais sustentáveis do agro, né? Então é um cara que eu considero até bastante razoável, assim, mas aí ele faz uma ponderação que eu acho que também é importante a gente pensar, que ele acha que pode soar como um pouco injusto. Por quê? Porque tanto assentamento de reforma agrária quanto área quilombola são terras públicas, né? Que são cedidas ali, né, de certo modo, para esse uso. Então ele acha que a responsabilidade por essas terras é da gestão pública, que as emissões que acontecem ali não poderiam contar para o setor. Tudo bem, é um ponto, acho que a gente, né, tem que levar em conta. E aí mas aí o que ele fala? Que quando você considera tudo isso como emissão do agronegócio, é que tem uma escolha política aí e não só uma escolha técnica. Mas eu levei isso para o Luiz, insisti com ele, e ele fala assim que tudo bem, verdade que essas terras são públicas, mas quando você olha para a destinação delas, o uso econômico, a atividade produtiva é a agropecuária, né? Então, se a gente vai pensar em políticas públicas para agir contra essas emissões, a gente tem que pensar no setor. Não adianta pensar se é terra pública, se é privada. Isso aqui acaba sendo para o agro. E aí ele fala, né? Quando a gente vai pensar em instrumentos de incentivo, de financiamento ao setor, a gente tem que incluir o Ministério da Agricultura, mas também o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, enfim, acho que é uma questão aí a se considerar. Esse plano vai entrar em consulta pública agora na terça-feira, dia 28, e aí vai receber comentários e tal, até sair a versão final, né? Mas vamos ver se não vai ser uma nova queda de braço aí contra o agronegócio. Eu acho que eles encontraram um detalhe, porque até parece que o grande problema do desmatamento, né, Exato. é relacionado aos quilombolas e os assentamentos. Mas tem um outro aspecto dessa história que eu queria trazer aqui, que é a lentidão na transição para uma agricultura mais sustentável, né? O que eles falam de agricultura de baixo carbono. Você vê que desses 600 bilhões do Plano Safra, 2025-2026, apenas 8,1 bilhões, segundo os dados do Instituto Atalanoa, foram destinados ao financiamento da agricultura de baixo carbono. Ou seja, gente, 1,6% do total. Quer dizer, nesse passo, nós não vamos chegar nunca nessa agricultura de baixo carbono, Exato. né? E olha que esse plano ABC, que tem o objetivo de estimular essa adoção de tecnologias sustentáveis na agropecuária, existe desde 2010. E em 2020 ele se tornou mais ambicioso, Plano ABC+, mas não mudou muita coisa, né? Sempre a promessa foi de dar recursos e assistência técnica para implementar essas ações, que são o quê? A recuperação de áreas de pastagens degradadas e o plantio de florestas, a integração de lavouras com sistemas agroflorestais, aquela ideia de não ser só a monocultura, né? Separada da outra vegetação, e outras tecnologias ecologicamente saudáveis e há muito tempo conhecidas, como o plantio direto, por exemplo, e a fixação biológica de nitrogênio, além, claro, da adaptação da atividade às mudanças climáticas. Mas o plano ABC, Terto, anda a passos de tartaruga, tanto por falta de incentivo do governo, né? A gente viu essa quantidade minúscula que vai para isso, como por desinteresse do próprio setor. Alguns especialistas até acham que o ideal seria condicionar os recursos do Plano Safra mesmo à adoção dessas técnicas. Por quê? Quem vai enfrentar o agro no Brasil, né? Quero ver quem vai fazer isso, né? Pois é, Marina. No segundo bloco a gente vai continuar aí entre as lamúrias e privilégios do agro, mas tem uma coisa nesse mundo que não anda em passo de tartaruga, é notícia absurda. Por isso a gente vem aí com um quadro A Trombeta da Semana, logo depois da vinheta.
Como bom profeta do apocalipse, eu estava esperando o conteúdo do pendrive do Bolsonaro para decidir qual seria a trombeta da semana. Mas saiu a resposta da PF dizendo que ali não tinha nenhum conteúdo relevante para as investigações, que, por sinal, fez eu ter certeza que o que quer que seja, provavelmente sim, seria a trombeta da semana. Talvez algo tão constrangedor quanto ser pego com um amante num show do Coldplay e virar meme mundial. Mas enquanto isso, o mundo está de olho em outros segredos que podem envolver o bilionário Jeffrey Epstein, morto em 2019, acusado de aliciar menores para encontros sexuais em festas, e o presidente tarifeiro que não gosta da 25 de março, Donald Trump. Sim, ele sempre por aqui. O jornal Wall Street Journal revelou no dia 17 de julho uma suposta carta super esquisita de Donald Trump que ele teria enviado para Epstein em seu aniversário de 50 anos. A carta vinha com um desenho de uma mulher nua e nele um diálogo fictício entre os dois, com frases sugestivas como "enigmas nunca envelhecem" e termina com "que cada dia seja mais um maravilhoso segredo". Uma carta super normal de um bilionário com várias acusações de assédio para outro bilionário acusado de aliciar menores. Mas será que uma tarifa nova surge cada vez que um caso desses vem à tona? Bom, o que não é segredo é que essa foi mais uma trombeta da semana, um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o bom dia fim do mundo só está na metade. Bom, e depois dessa trombeta, nada melhor do que falar da nossa Arca da Salvação, que são as pessoas que contribuem com o programa de Aliados, que é o que viabiliza matérias, reportagens e formatos como esse aqui. Se você quiser fazer parte desse grupo de apoiadores, acesse apoie.apublica.org ou faça agora mesmo um Pix de qualquer valor para contato@apublica.org. O jornalismo independente precisa do seu apoio. Bom, então vamos começar aqui o segundo bloco. No primeiro bloco, a gente falou muito sobre os privilégios do agro, aí, né, dos incentivos. E aí, Giovana, fica a pergunta, né? Com grandes incentivos, deveriam vir grandes responsabilidades, né? Será que é isso mesmo? Pois é, Terto, eu acho que essa grande responsabilidade do agro é com o próprio agro, né? Porque a gente não está vendo outras aí. Esse valor de 30 bi que a gente comentou no primeiro bloco impressiona, mas a verdade é que as benesses para o setor vão muito além disso. Agora, em junho, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estava na Câmara, numa audiência pública da Comissão de Finanças e Tributação, e ele disse que as isenções que o agro recebe, isenções fiscais, são da ordem de 158 bilhões de reais por ano. E aí ele até falou assim, abre aspas, a gente vai negar que a gente está patrocinando o agro brasileiro? Na semana passada saiu uma reportagem, um esforço hercúleo da nossa colega Cláudia Antunes, do site Suma Uma, que ela foi tentar justamente destrinchar o que são esses 158 bi. E, gente, esse é o valor do orçamento do Bolsa Família. Imagina. E ela faz até uma outra comparação que eu achei interessante, que é como se como se um em cada R$ 6 do valor total das exportações do agro em 2024 tivesse sido bancado diretamente pelo governo. E aí, não tem nada a ver com o pequeno produtor, coitadinho, vítima, que precisa de ajuda. A Cláudia aponta que as 10 empresas que atingiram os maiores valores de isenção são grandes multinacionais da carne, como a JBS, a líder do ranking de isenções, gigantes da soja, de agrotóxicos, de fertilizantes. Aí é o caso de Bunge, Cargill, Syngenta, BASF, Bayer. Só a JBS, gente, recebe em isenções, né, 6,4 bilhões de reais. A Cláudia escreve, abre aspas, que esse é um sistema de incentivos distorcido que beneficia principalmente grandes empresas, a pecuária e as monoculturas voltadas para exportação, como as de soja e milho, e ela ainda acrescenta que essas distorções impedem que haja uma maior velocidade na transformação do setor para sistemas agropecuários que provoquem menos desmatamento, justamente o que a gente estava falando no primeiro bloco, né? Que esses sistemas sejam menos dependentes de agrotóxicos e fertilizantes e que tenham uma produção mais
mais diversificada. Para que mudar, né? Com tanta gente ganhando dinheiro, né? E tem uma coisa sobre água que é o seguinte: as famílias não comem commodities, né? Quase tudo que a gente produz, que o agro produz, não é para as famílias. Mas as famílias também sofrem com as oscilações de preços no mercado internacional. A gente viu isso acontecer com o café, com a carne, com o óleo de soja e mesmo com o ovo, em que mais de 90% da produção é destinado ao mercado interno. No entanto, houve aquela alta de preços do primeiro trimestre do ano, lembra? Gigante, até o Lula reclamou, relacionada à gripe aviária nos Estados Unidos. Então, quando o agro fala em segurança alimentar, a gente tem que lembrar desse reflexo das altas das commodities, seus principais produtos, no preço da comida. Tem outro detalhe. Hoje, a agricultura empresarial domina a produção de boa parte dos alimentos essenciais na dieta dos brasileiros. E, inclusive, se beneficiou da isenção de impostos na cesta básica, decretada em maio, quando a alta do preço estava minando a popularidade do governo. Tem um dado que sempre é repetido de que 70% dos alimentos consumidos no mercado interno são provenientes da agricultura familiar. Mas, pelo menos desde 2014, sabe-se que esse número não se sustenta. Primeiro, que ele foi baseado em médias internacionais, que não eram muito precisas e adaptado ao Brasil. Segundo, porque a triste realidade é que a produção da agricultura familiar vem diminuindo sua participação no país do agronegócio. Um trabalho recente dos pesquisadores do INSPER mostra que entre 2006 e 2017, as datas são antigas porque foram os 2 últimos censos agropecuários, a participação dos agricultores familiares recuou bastante. No caso do arroz, foi de 35% para 11,6%. Do feijão, de 83% para 59,8%. E do milho, de 46,9% para 16%. Então, assim, a gente vê que a produção do agronegócio está pressionando a agricultura familiar. Entre os principais fatores para essa queda, tem fatores da própria agricultura familiar, que é o envelhecimento da população rural, os jovens querendo ir para a cidade, mas tem fatores ligados ao agro, como a disputa de terras, né, que se tornaram mais caras pela especulação imobiliária, a dificuldade de acesso aos mercados, que eles quase sempre dependem de intermediários, e aí entra o governo, né, com a falta de apoio necessário. A gente vê, por exemplo, que o Plano Safra destina apenas 89 bilhões dos 600 bilhões para a agricultura familiar. E isso não se justifica, porque apesar de enfrentar problemas, a agricultura familiar responde por uma fatia de 23% da produção agrícola total brasileira. Quer dizer, se fosse proporcional, teria que ser um valor maior. E ainda continua liderando segmentos importantes para a alimentação do nosso dia, né? O feijão mesmo é quase 60%, né? Como eu falei, a carne bovina, o leite de vaca, mandioca, verduras, e ela tem uma participação significativa no setor de frutas, que poderia até ser maior se houvesse incentivo, apesar desse crescimento da fruticultura empresarial, em especial no Nordeste, né? A gente viu quando apareceu esse drama aí das mangas, que não puderam ser embarcados para os Estados Unidos, que são principalmente grupos empresariais ali da região do Vale do São Francisco. O agrônomo, economista e sociólogo José Graziano da Silva, que foi diretor por 2 mandatos da FAO, a organização internacional que trata de agricultura e segurança alimentar, escreveu um paper no ano passado apontando 3 fatores que tornam a agricultura familiar super importante no século XXI. O primeiro é que ela já não é uma agricultura tão predatória como a agricultura empresarial, né? Ela tem uma sustentabilidade dos sistemas agroalimentares, porque ela preserva a diversidade genética de cultivos e rebanhos. Então, trocando em miúdos, os agricultores usam sementes próprias, né, diversas, eles separam da colheita suas próprias sementes e não aquelas vendidas por empresas como a Syngenta, essas que a Giovana citou, que têm direito às isenções fiscais. Eles também cultivam as roças entremeadas a plantas não agrícolas, né? Não é como na monocultura que tudo é arrancado. Tem ali uma mistura. E elas são sombreadas por árvores que também absorvem o carbono.
A segunda razão é uma razão social. De acordo com o Banco Mundial, 2/3 dos extremamente pobres vivem em áreas rurais. E, os meios de subsistência de 2 a 3 bilhões de pessoas dependem principalmente de pequenas propriedades familiares. E, por fim, as propriedades familiares produzem uma parcela significativa dos alimentos mais nutritivos de que o mundo precisa hoje, como frutas, verduras e legumes. Além disso, e aí, as comunidades que vivem da agricultura familiar funcionam como barreiras para a expansão do agronegócio. E o Graziano cita especificamente o caso dos territórios quilombolas. Então, são motivos de sobra para que essa agricultura seja incentivada e produza cada vez mais alimentos saudáveis para o Brasil e para o mundo. Bom, falando em produzir alimento saudável para o mundo, acho que vale a gente voltar um pouco nesse imbróglio que ainda está em curso, que não deve acabar tão cedo, que é a taxação, né, do Trump sobre o Brasil, porque eu acho que essa questão ambiental, que é um pouco tudo isso que a gente vem falando aqui no programa, também pode ser um fator, né, não só a questão comercial em si. Logo depois que a gente gravou o episódio da semana passada, o Trump divulgou que eles estavam abrindo uma investigação comercial contra o Brasil. Agora todo mundo já sabe disso por causa da história do Pix, né? Mas entre as práticas desleais ali que ele acusa o Brasil de promover, uma das justificativas que ele apresenta é que ele diz assim, no documento, né, que o Brasil parece não aplicar de forma eficaz as leis e regulamentações destinadas a impedir o desmatamento ilegal, prejudicando a competitividade dos produtores americanos de madeira e de produtos agrícolas. Bom, hipocrisias à parte, porque, né, como se o Trump estivesse se lixando muito para a questão do meio ambiente, né? A gente sabe que internamente lá ele está revertendo uma série de medidas em prol, por exemplo, de obras de energia, ele abandonou o Acordo de Paris. E assim, quando ele era presidente e o Bolsonaro aqui era presidente também, o desmatamento estava totalmente fora de controle, ele não fez nenhuma investigação sobre o Brasil, né? De todo modo, eu acho que o ponto é esse: a proteção ambiental, o desmatamento, acabam sendo usados como argumentos para quem está querendo ser protecionista. É óbvio que o Trump só usa essa cartilha quando lhe é conveniente, mas a gente vai ver sim, considerando aí o comércio internacional, essa pressão aparecendo cada vez mais para esse agroexportador. A gente até tinha comentado, né, no episódio da semana passada sobre a lei antidesmatamento da União Europeia, mas, por exemplo, o Reino Unido também está construindo uma lei nesse sentido. A gente está vendo os Estados Unidos usando esse argumento. Eu não duvido muito que em algum momento a gente veja a China, por exemplo, usando esse tipo de argumento também, né? Então, eu acho que é uma questão importante para ver como que esse agronegócio exportador vai começar a se portar daqui para frente, porque será que ele vai continuar apoiando essa bancada ruralista que a gente tem no Congresso, por exemplo, que desmantela, né, legislações ambientais, como a gente viu com a questão do licenciamento ambiental, que a gente sabe que um dos pontos que o licenciamento ambiental pode causar é mais desmatamento no Brasil? Ou será que eles vão começar a pressionar para que as regras que existem hoje no país de fato sejam cumpridas? Porque isso seria uma coisa que traria segurança para o setor. Por exemplo, quando eu estava conversando com o Rodrigo Lima, né, do Agroícone, que eu citei no primeiro bloco, ele fala como hoje a gente, por exemplo, ainda é incapaz. A gente tem estimativas, mas a gente não consegue dizer com certeza quanto do desmatamento do país é ilegal e quanto é legal. E por mais que tudo bem, a gente possa dizer que desmatamento como um todo não deveria acontecer, porque emissão ela vai ocorrer independente do desmatamento ser legal ou ilegal, né? Mas mesmo com esse critério, com essa ponderação que eu acho que ela é importante, existe uma lei que permite algum desmatamento no Brasil hoje. E se a gente tivesse isso muito claro ali, se a gente tivesse, por exemplo, validado o Cadastro Ambiental Rural, que foi um instrumento criado na reforma do Código Florestal lá em 2012, justamente para ajudar a dar essa transparência para o que acontece nas propriedades rurais, isso seria uma coisa importante, mas até hoje o CAR não foi validado, então ele não serve aos propósitos que ele deveria servir, né? Que é mostrar, por exemplo, um produtor livre de desmatamento ilegal. Então, assim, eu acho que a gente vai começar a ver essas coisas aparecendo com cada vez mais força.
E o desmatamento, né, as questões ambientais se tornaram importantes para esse exportador. Por outro lado, a gente não tem, né, essa capacidade hoje de oferecer uma resposta, à altura. O Rodrigo cobra isso do governo, eu acho que tem uma certa razão nisso, mas eu insisto nessa pergunta: e o agro? Né? Quanto que o agro não vai trabalhar para fortalecer as políticas públicas em vez de ficar desmantelando ou em vez de só cruzar os braços ali quando ele está se colocando como vítima da mudança do clima, né? Pois é, Giovana. Bom, enquanto o agro cruza os braços, quem vem Ia aí também. com o seu trabalho árduo e necessário é a nossa fada sensata Alana, que vem trazer uma boa notícia no quadro A Luz no Fim do Túnel, logo depois da vinheta. Você sabia que entre 1985 e 2023, o bioma da Caatinga perdeu quase 9 milhões de hectares, que é o que vale a 14% da cobertura vegetal original? Pois é, gente, esse bioma, que corresponde a cerca de 70% da região Nordeste, é ameaçado tanto pelo avanço da agropecuária quanto por empreendimentos de energias renováveis que estão implantados na região. E é por isso que a Associação Brasileira de Membros do Ministério Público de Meio Ambiente está lançando o projeto Caatinga Resiste. A ideia é fortalecer as ações fiscalizatórias e mapear os principais remanescentes do bioma para definir as áreas prioritárias de recuperação e conservação. A caatinga funciona como um sumidouro natural. O que isso significa? Que ela absorve dióxido de carbono da atmosfera, inclusive nos períodos de seca. Por isso ela é tão importante na redução das emissões. As informações são da Eco Nordeste. E você também pode falar com a gente através do e-mail correio do fim do mundo, @apublica.org. E se você quiser saber mais sobre os temas que a gente falou aqui hoje, você pode acessar apublica.org/Bom Dia Fim do Mundo, que a gente deixou alguns links e matérias interessantes para vocês lá. Outra coisa que você pode achar interessante é ouvir os outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva. A dica de hoje é o podcast Economia do Futuro, que em seu episódio mais recente tenta responder a pergunta: o Brasil pode liderar a transição energética global? Se você quer saber como essa história termina aí no programa, procura pelo Economia do Futuro no seu tocador favorito e boa escuta. A gente vai ficando por aqui, mas antes deixa eu me despedir das minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Gerardi. Um abraço, Giovana, até semana que vem. Abraço, Terto, até semana que vem. Tchau, tchau, Marina. Tchau, tchau, pessoal. E Marina Amaral, um abraço, até semana que vem. Um abraço, Terto. Tchau, Gi. Tchau, gente. Semana que vem estamos de volta, quinta-feira bem cedo em todos os tocadores de podcast, também no YouTube da Agência Pública. Também na quinta-feira, às 17h30 na C3 TV e às 18h30 na TVT. E segunda-feira, às 11h30 da noite no canal Universitário. Boa noite para quem nos assiste através do canal Universitário. Até semana que vem, fiquem bem, bom dia, fim do mundo.